Olá, pessoas empreendedoras LGBTQIAPN+, do Brasil e do mundo. Sejam muito bem-vindos ao Negócios de Orgulho, um incrível projeto desenvolvido em parceria entre a agência de ideias Nhaí e Amistel, uma marca que acredita em todas as formas de diversidade e vem apoiando constantemente as nossas pautas. Com esse programa, nosso maior intuito é colaborar com a liberdade financeira e autonomia da nossa comunidade. Esse programa, que tem foco na perspectiva LGBTQIAP+, pretende contribuir sendo um facilitador no desafio dessa jornada empreendedora. Para se tornar pessoa empreendedora, você precisará de matéria-prima, produtos ou serviços. Se você estiver fabricando bolsas, precisará de tecidos, botões, linhas, agulhas, etc. A empresa que os fornecerá passará então a fazer parte da cadeia produtiva de seu produto. Escolher fornecedores é um aspecto crucial para o sucesso de qualquer empresa, independente do seu tamanho. No caso das microempresas, essa escolha é ainda mais importante, uma vez que a falta de recursos e a alta competitividade do mercado podem tornar mais difícil a recuperação de eventuais prejuízos decorrentes de uma escolha inadequada. Os benefícios de escolher os fornecedores certos são inúmeros. Em primeiro lugar, a qualidade dos produtos e serviços é garantida quando se opta por fornecedores confiáveis. Essa quantidade pode contribuir para a fidelização de clientes e para a recuperação de uma boa reputação no mercado. Em segundo lugar, fornecedores confiáveis costumam cumprir os prazos acordados, o que é fundamental para o bom funcionamento da empresa. Atrasos na entrega de matéria-prima ou produtos acabados podem afetar a produção e prejudicar a imagem da empresa perante os clientes. Por fim, a escolha de fornecedores com preços competitivos podem contribuir para a redução de custos e aumento da margem de lucro da microempresa. É importante ressaltar que essa escolha deve ser feita de forma cuidadosa, pois preços muito baixos podem indicar produtos de baixa qualidade e fornecedores pouco confiáveis. Sei que você deve estar se perguntando: Raquel, como eu defino quem serão esses fornecedores? Para escolher os fornecedores certos para a sua empresa, é necessário seguir algumas etapas. Primeiro, é preciso identificar as necessidades do negócio e fazer uma pesquisa de mercado dos fornecedores que atuam na sua área. Em seguida, é necessário avaliar cada um desses fornecedores de acordo com critérios como qualidade, prazo de entrega, preço, capacidade de fornecimento, entre outros. Feita essa avaliação, é importante solicitar cotações e negociar condições mais vantajosas. Finalmente, é preciso escolher aqueles que melhor atendam às necessidades e estabelecer parceria, mantendo um relacionamento de confiança e transparência. E não esqueça de manter um contato constante com eles, buscando aprimorar a relação e garantir que as entregas sejam feitas dentro dos prazos e padrões de qualidade acordados. Vamos conversar agora com minha amiga Nani. Eu tenho uma sensação, e quero dividir com vocês, que não é bem uma sensação, já virou para mim uma prática de mercado. Para nós, pessoas LGBTs, conseguir fornecedores de qualidade é sempre muito mais difícil. Eu lembro de uma conversa que eu tive no Contai Talks, que é um projeto da Nhaí, onde a gente conversa com pequenos grupos de empreendedores LGBTs, e lembro exatamente de uma conversa que a gente teve com as donas do Bar Das, que é um bar de mulheres lésbicas em São Paulo, e elas me disseram assim: Raquel, é impressionante, porque eu não consigo que os produtos venham para mim como eles chegam para os bares dos homens normativos, e com isso eu não consigo fazer nem promoção para as pessoas que frequentam o meu bar. E é muito, pegando aqui o meu exemplo, várias vezes a Nhaí não conseguiu estabelecer relação com bons, excelentes fornecedores, porque sequer eles me levavam a sério como empresária que estava fazendo cotação. E olha que a gente está falando de uma figura que, quando foi se tornar empresária, já era uma artista
minimamente bem posicionada, com 2 indicações ao Grammy, 50 mil seguidores, já tinha aparecido na televisão várias vezes. E mesmo assim, isso não foi uma credencial para que eu tivesse acesso aos melhores fornecedores e construísse uma cadeia para o meu negócio. Então, eu acho que esse é um desafio grande para nós que empreende e é LGBT. E aí eu quero ouvir, Peu, de você, como é que é isso do seu lado, quando você precisa de fornecedores, como tem sido as suas estratégias? Bem, eu acho que a gente realmente começa a procurar primeiro entre os nossos, porque eu acho que o reconhecimento é uma das nossas principais armas, assim, né? Quando a gente começa a reconhecer no outro o trabalho, né? Então, acho que a gente, quando vai à procura de algum fornecedor, que na maioria das vezes os nossos fornecedores, né, acabam sendo serviços de outras pessoas que a gente acaba captando, mas a gente realmente tenta estar mais próximo da nossa realidade, as pessoas que estão mais próximas da nossa rede de contato, né? Acaba que a gente vai pela indicação das pessoas que vieram antes ou das pessoas que estão produzindo antes. No caso das balls, né, que são esses grandes bailes que a gente acaba produzindo, são poucos materiais físicos que a gente acaba elaborando, mas tem muitas coisas que são muito importantes, por exemplo, os grand prizes, né, os troféus, né, dessas balls. A gente acaba procurando sempre um material diferente, alguém que vai fazer a impressão desse grand prize, e sempre a gente tenta trabalhar com fornecedores diversos para que a gente também tenha mais de uma opção. Então, acho que a cada evento a gente procura um fornecedor diferente para que cada evento também tenha a sua identidade. Então, a gente vai procurando dentro ali da nossa camada de rede mesmo, com os exemplos das outras artistas, dos outros coletivos que estão trabalhando no mesmo nicho que a gente. Nani, não sei como que é para você, mas, por exemplo, esse exemplo do Peu, eu acho sensacional. Eu sempre, dentro da IAI, a gente sempre busca as pessoas que fazem parte da comunidade, mas realmente, talvez a gente não esteja fazendo a pesquisa profundamente correta, mas ainda assim, a gente tem dificuldade de encontrar alguns lugares do mercado que tenha as pessoas que fornecem, né? Acho que no seu caso, talvez o que você desenvolve, você precisa de menos áreas. Mas quando a gente precisa de muitas áreas, é complicado. Fala aí, Nani. Eu me lembro de fornecedores, eu lembro de concorrência e parceria. De fato, quando a gente está dentro de uma rede, a gente pode conseguir fornecedores através de parceiros. Parceiros que alguns veem como concorrência, porque tem negócios semelhantes, produtos semelhantes, mas na verdade são seus parceiros que podem, inclusive, te ajudar com os fornecedores que já tem, e isso é uma troca muito interessante. Mas quando se trata, por exemplo, no nosso caso, né, da Feira Diversidade Colorida, se tem um determinado produto que eu preciso justamente para a feira, eu já busco dentro da minha própria rede, dentro dos próprios colaboradores que já estão ali. Mas existem estruturas que não temos pessoas da nossa comunidade ou das causas que a gente atende que tem esse tipo de material, como, por exemplo, fornecedores de barracas, que são estruturas que a gente precisa, né? Tem algumas outras estruturas que são muito grandes e que a gente não consegue encontrar, muitas das vezes, dentro da comunidade, pessoas que trabalham com esse tipo de material. Então, a gente encontra ainda, assim, muitos preconceitos para conseguir fornecedores. Então, acho que são duas vertentes, né? É daquele material que você consegue encontrar dentro da sua própria rede e aquele material que ele é tão robusto, ele é tão excessivo, tão caro, que existem empresas específicas e, na maioria das vezes, por serem empresas muito grandes, não é a nossa comunidade que está lá gerenciando esse negócio. Mas o Peu traz é maravilhoso, né? Sim, Sempre total. que a gente conseguir buscar pessoas dentro da comunidade, eu acho que é o caminho mais interessante a ser feito. Inclusive, a gente está aqui nesse programa
Acho muito legal incentivar as pessoas a cada vez procurarem mais as pessoas dentro da comunidade, porque aí vai nos fortalecer. A gente vai se fortalecendo através dessa colaboração mútua. E aí eu acho muito interessante que você falou sobre a alocação de um som, por exemplo, para dentro do seu evento. Dentro das balls, como no Brasil a cultura ballroom ela chegou um pouco depois, então muita gente não sabia como se fazia, a gente sofria de certa forma com esses profissionais, com esses técnicos, de qual era a estrutura que a gente precisava de fato. A estrutura de som, a estrutura de palco, o que a gente iria levar para essa ball. A gente não tinha um mapa desenhado ou nada muito pronto. Então, meio que a gente acabou criando muito dessas coisas. E aí, dentro da Casa de Mutatis, a gente acabou também se especializando em som, dentro das locações de som, mas também dentro da produção de ball para as outras pessoas da comunidade. Então, a gente acabou virando também um referencial de aquilo que a gente sentia falta. Sensacional. Porque a gente precisou ir atrás, de fato. A gente precisou investir não só nos equipamentos, mas a gente também precisou aprender ali um pouquinho para que a gente conseguisse também prestar esse serviço para dentro da nossa própria comunidade. Não, isso é incrível. Oportunidade de negócio, É uma né, oportunidade de negócio, porque eu acho que quanto mais a gente conseguir entender quais são as nossas necessidades e onde estão faltando profissionais e empresas, a gente pode, inclusive, incentivar que se abra uma empresa dessa. Então, todo mundo aqui precisa de som, você precisa de som, eu preciso de som, você precisa de som, então vamos incentivar que aquela pessoa abra uma empresa de som e todo mundo vai contratar a empresa dela. Esses são o tipo de coisa que, quando a gente está falando de forma a formar uma rede de apoio, esse é o tipo de construção que pode se fazer e certamente vocês, né, da Ballroom têm muito a nos ensinar. Por isso eu gosto muito da cultura Ballroom, porque o pouco que eu conheço, obviamente, eu não sou uma grande conhecedora, mas eu gosto muito porque eu já entendi que existe um forte espírito colaborativo. E isso é uma coisa que é muito importante que vire uma espécie de referência para o empreendedorismo LGBT, essa cooperação que existe especificamente nesse empreendimento, mas que tem que entrar para todos os outros empreendimentos, porque isso ainda não existe de maneira geral. Então é muito bacana a gente ter essa conversa aqui sobre esse tema, justamente porque eu acho que é um dos temas mais importantes, que é como que a gente cria uma rede de fornecedores entre nós, né? E aí, fornecedor ou parceiro? Na minha opinião, os dois. Como vimos, são benefícios distintos que contribuem para o crescimento da empresa. Eu quero agradecer a vocês, Nani, Peu, pela contribuição. Amistel, muito obrigada por esse projeto que está quase chegando no fim e a gente realmente entende que essa parceria é fundamental para fomentar o debate sobre empreendedorismo LGBT. A gente volta daqui a pouco, tem mais episódios para vocês assistirem e degustarem o assunto do empreendedorismo LGBT aqui com a gente no Negócios de Orgulho.